palavra, a tua vontade seja o centro das nossas vidas, Senhor. Deus, que nada venha preencher o nosso coração como a tua palavra deve preencher. Que a nossa atenção, Senhor, que o nosso desejo seja de nos alimentarmos, Pai. Alimentar o nosso espírito, a nossa alma, nos fortalecermos em Ti, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Deus, somente o Senhor, que é poderoso, é quem pode sondar corações e entender a necessidade de cada um que chegou aqui nesta manhã, que veio sedento por ouvir uma resposta, uma direção, Senhor, receber, Deus amado, mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, este homem em tuas mãos, o evangelista Ulisses. Usa como instrumento, Pai. Usa a vida dele. Enche cada dia mais o teu Espírito Santo. Seja com ele em cada palavra, Senhor. E que nós possamos ser despertados para orar por ele, pela casa dele, Pai. Abençoar o teu filho, a esposa, Senhor. Em nome de Jesus, continua cuidando, Pai. Continua usando. E que tudo seja para a glória do teu nome, que é santo e eterno. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, é uma alegria esta manhã de domingo estarmos reunidos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero ler com você um texto da Bíblia Sagrada, o livro do Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Jesus. A partir do versículo 6. Estamos em um estudo bíblico, então nada mais natural que façamos a leitura bíblica. Vamos tentar cumprir aquela tríade básica que funciona: ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Êxodo capítulo 3, versículo número 6. Obviamente, peço que você não feche o seu exemplar da Bíblia Sagrada depois que encerrarmos a leitura desta porção da Escritura Sagrada. Êxodo 3 e 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Heveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei.
quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os filhos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Até estas. Meus irmãos, nesta manhã a minha proposta é que nós analisemos de uma forma mais profunda, calma, paulatina e sistemática essa temática da visitação de Deus. Alguém que fizer só a leitura do capítulo 50, versos 24 e 25, que serve como tema do vosso congresso: Deus vos visitará. Talvez pense, se não tiver um conhecimento um pouco mais vasto das Escrituras, que essa ideia de Deus visitar é algo isolado e até por que não dizer raro. Mas essa compreensão ela é equivocada. Quando recebi a informação desta temática para este tempo, para este momento, passei alguns meses lendo, fazendo algumas pesquisas sobre este tema. E na igreja de São Gonçalo do Amarante tem um presbítero que estuda muito o hebraico. Ele é aluno do pastor César Cavalcante, que tem aqui no podcast do Novo Cristo. Ele é aluno dele. E eu procurei pedir ajuda dele. Guilherme, esse texto aqui eu preciso pregar no congresso. Mas o Espírito de Deus me faz entender que tem muita coisa aqui. Então, para mim começar a entender aonde Deus quer que nós cheguemos, pesquisa para mim esse termo visitar ou visitará no hebraico. Irmão, ele tem uma biblioteca maior que a sua, viu, irmão? O homem investiu uma fortuna em livros. Estou imaginando as obras mais densas e profundas de comentários exegéticos. Então ele pesquisou para mim e ele mandou para mim alguns textos, algumas fotos, alguns livros, algumas obras que ele consultou. E ele disse que a expressão visitar, somada à expressão certamente, segundo ele, porque eu não sou especialista em hebraico, ele disse que há aqui uma repetição enfática e há um jogo de palavras. Ele disse que o certamente visitará é como se no hebraico tivesse Pelé, duas vezes. É um jogo de palavras que mostra que algo que Deus vai fazer e é inadiável e inalterável. E Ele vai fazer de uma forma tão completa, tão poderosa, tão transformadora, que essa palavra denota algo que vai ser um divisor de águas. Antes da visitação de Deus, com glória, e depois da visitação de Deus. Aí ele me mandou as vertentes ou
ou os sentidos que essa palavra pode assumir em alguns textos da Bíblia Sagrada. E se você gosta de anotar, eu sei que tem jovens que gostam de anotar, e eu amo isso. Deus nos preserve assim. Eu fico doente quando eu estou pregando a palavra, e a gente passa meses estudando um texto, anos meditando no texto para pregar. Aí quando a gente vai ministrar algo espiritual, algo profundo, algo que levou tempo para a gente aprender, aí tem alguém no celular conversando, alguém cansa, eu fico logo, o meu colega não quer sair, eu fico, Jesus me ajuda. Mas eu louvo a Deus porque vocês gostam de anotar. Primeiro, visitar é visitar com propósito transformador. Visitar com propósito transformador. Localize em Gênesis 21:1. Gênesis 21:1. Deus havia prometido para nossa irmã Sara que ela geraria um filho na velhice. Deus havia prometido a ela. Só que quando chega o tempo de Deus cumprir, olha a expressão que Moisés usa. E o Senhor fez o que, irmãos? Visitou a quem? E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, e concedeu Sara, e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Preste atenção. Irmão, você para imaginar o que é Deus te visitar. Entenda, nós estamos num congresso que a temática é Deus vos visitará. Essa expressão vos denota uma visitação coletiva, sim? Denota uma visitação enquanto povo, enquanto época, enquanto geração. Mas o versículo 1 do capítulo 21 de Gênesis é diferente. É Deus visitando uma mulher, é Deus visitando uma pessoa, é Deus visitando um indivíduo. Ah, meu irmão, como isso alegra a minha alma. Deus marcou no calendário dele, eu estou usando um idiomatismo, porque Deus não tem calendário. Ele marcou a data para visitar Sara, ou glória. Irmã, para imaginar o quanto aquela mulher passou anos de decepção, frustração, crítica. Irmão, você não tem noção da devastação emocional que é para uma mulher não poder gerar. Você não tem noção de como isso é lacinante, isso fere, isso machuca, isso devasta as emoções de uma mulher. Quando Deus visita a casa dela, não necessariamente ela, quando aqueles 3 seres encontram Abraão debaixo dos carvalhais humano, Deus promete: cadê Sara? Onde está Sara? E Abraão responde: está na tenda. Deus fala para Abraão e ela ouve: certamente virei a ti daqui a um ano, daqui a um tempo determinado, e Sara, tua mulher, conceberá. É algo tão extraordinário que ela ri. Deus pergunta: por que isso? Ela responde: eu não ri. Riu. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Mas, irmão, entenda: uma coisa é a promessa, outra coisa é o tempo da promessa se cumprir. No tempo da promessa se cumprir, Deus visita Sara. Irmão, entenda, ela é casada com o Abraão, amigo de Deus, um homem que tem intimidade com Deus. Mas Deus não foi visitar Abraão, Deus foi visitar Estéril, Deus foi visitar a ferida, Deus foi visitar a machucada. Deus a visitou para cumprir um propósito transformador na vida daquela mulher. Nós podemos dizer, irmãos, que a vida de Sara foi uma antes e depois daquela visitação. Antes daquela visitação, ela é uma mulher que vive na expectativa. Depois daquela visitação, ela é uma mulher que adquire motivos para sorrir. Todas as vezes que leio sobre Sara ou prego sobre ela,
Irmãs, senhoras, eu não consigo imaginar a irmã Sara, velhinha, com aquele saco, coisa mais linda no braço, e ela com um sorriso Colgate inalterável. Eu fico imaginando ela, irmã, ostentando. Irmã, para pensar, tu passa no mínimo 70 anos esperando por um filho. Quando ele vem, tu não exibiria ele em qualquer circunstância, não, irmão? Tu não iria mostrar a visita? Olha aqui a bênção, Deus me visitou, Deus me visitou, Deus me visitou, Deus me visitou, Ele me fez sorrir, Ele mudou o quadro, Ele tirou a tristeza, Ele tem alegria. Agora está aqui o meu sorriso, olha o meu sorriso, que coisa linda, olha o meu sorriso, que coisa maravilhosa. Deus visitou uma pessoa, aleluia. Eu quero em nome de Jesus declarar, eu quero orar e pedir que Ele visite não apenas a igreja de Limoeiro, mas que Ele visite a tua casa, a tua vida, as tuas necessidades específicas. Glória a Deus. Eu quero que Ele visite a tua impossibilidade. Meu Deus. Que Ele visite aonde está estéril, que Ele mude o quadro, que Ele dê vida, que Ele traga sorriso, que Ele traga mudança, mesmo que a tua expectativa esteja frustrada, mesmo que não haja mais esperança. Se Deus te visitar, o quadro vai mudar. Aleluia. O texto que lemos em Êxodo 3, Êxodo capítulo 4, versículo 31. Por favor, Êxodo capítulo 4, versículo 31 diz assim: E o povo veio e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Esse visitar aqui, nesse texto, de acordo com o professor de hebraico, é visitar, é intervir, anote aí, ativamente. Intervir ativamente. Irmãos, não é uma visita social, não é tomar um chá da tarde ou um café da tarde, se você preferir. O tempo da visitação de Deus é o tempo de Deus intervir ativamente para atuar. Irmão, isso que é intervenção. Eu vou te usar uma ilustração para você entender. Uma empresa, quando ela está para abrir um processo de falência, ela está com insolvência jurídica, contadores, eu tenho até medo de falar essas coisas, mas se eu errar, perdoe, a minha área é outra, não é contabilidade. Mas uma empresa que não está com a saúde financeira bem, e ela não quer fechar, ela entra num processo de recuperação judicial. E na recuperação judicial, o juiz envia, nomeia, designa uma pessoa para ser interventor daquela empresa. Ele é alguém de fora que não está acostumado ao que levou aquela empresa a estar à beira da falência. Mas ele é alguém técnico que vem com um olhar de fora, e ele vem, irmãos, aleluia, ele vem analisar para identificar onde que está o erro, aonde que está a torneira vazando, aonde que está o problema que está levando aquela empresa à beira da falência. E quando ele vê o problema, ele tem a autoridade judicial para implantar medidas para mudar aquele quadro. É ele que assume o controle, ele que assume o governo daquela empresa. Não é o dono está afastado judicialmente, é o interventor. Ele vai, irmão, exercer um processo de análise, e ele não vai só analisar, ele vai implantar o remédio. Aí muitas vezes, para a empresa voltar à solvência, o que ele faz? Corta as despesas, né? Identifica-se investimentos errados, faz toda uma mudança. Ele intervém ativamente naquela empresa
para voltar aquela empresa a gerar lucro. Agora, o intervir ativamente de Deus, aleluia, é Ele agir em favor de alguém que está em um estado de opressão. Ele conhece a situação e quando ele chega para mudar o cenário, atuando ativamente. Irmãos, esse texto de Êxodo 34, 31, perdão, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, porque o texto diz assim: eu vi a sua aflição. Como é consolador, como é maravilhoso servir um Deus que vê a tua aflição. Um Deus que ouve a tua oração, oh glória. Um Deus que sabe aonde está doendo, conhece aonde está apertando. Louvado seja o Senhor. E quando Ele vem, aleluia, quando Ele visita os filhos de Israel, os filhos de Israel entendem: Deus está vendo o nosso sofrimento, Deus está vendo toda a opressão que sofremos, e eles adoraram o Senhor. Eles não estão ainda fora do Egito, eles ainda estão no cenário de escravidão e de opressão, mas a libertação já começou do lado de dentro. Eles estão no Egito, mas já têm liberdade para adorar, porque o Egito não vai calar os adoradores do Senhor. O Egito, com suas artimanhas, com sua opressão, com a dureza da opressão que escraviza, não silenciam a adoração do povo de Deus. Igreja do Senhor, o Senhor vos visitará e adorareis o Senhor por causa da visitação que Ele faz. Em terceiro lugar, visitar ou visitação de Deus é quando Deus se lembra para agir. Vá comigo, por favor, ao capítulo 1 de Ruth. Um livro pequeno, mas que eu recomendo que você leia, estude. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Lembrar-se para agir. Oh glória, oh glória. Quem age é o Senhor, não é o homem. Quando o homem age, pode ser que fale, porque os recursos e as forças são falíveis, mas quando Deus age, aleluia. Ele é perfeito, Ele é magnífico, Ele é estratégico, Ele é cirúrgico, Ele é extremamente preciso naquilo que faz. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe, olha que coisa linda, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Oh glória! Irmão, isso aqui para quem prega com palavras de efeito é um negócio maravilhoso, mas eu vou tentar não cair nessa armadilha. Irmão, Noemi, aleluia, está em Moabe, saiu com a sua família de Belém por falta de pão e em busca de alternativas para a subsistência da sua família. Aquela família enfrentou o pior das perdas. Morreu o esposo de Ruth, morreram seus 2 filhos e ficaram 3 viúvas desamparadas. Mas no auge da crise dela, irmão, a notícia se espalhou, oh glória. Quando Deus visita, irmão, não tem que conter a notícia. Todo mundo comenta. Qual é o comentário? Deus visitou o seu povo. Deus mudou o quadro. A terra que não tinha pão voltou a ter pão.
aleluia, a terra que não tinha expectativa voltou a ter esperança. É tempo de voltar para a casa do pão. Por quê? Porque Deus visitou a casa do pão. E a casa do pão só é casa do pão porque Deus está lá. Se Deus não está lá, não tem pão. Se Deus não está satisfeito, não tem pão. Se Deus não está aprovando, não tem pão. Mas quando chega o tempo dele visitar, volta a ter pão no lugar da escassez. E quando volta a ter pão, a notícia se espalha. A notícia se difunde. Ei, vamos voltar para Belém. Deus visitou Belém. Deus visitou Belém. Deus visitou seu povo. E porque Deus visitou seu povo, é tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de voltar para a casa do pão. Tem pão. Por quê? Porque Deus visitou o povo. E quando Deus visita, o lugar da escassez volta para ser o lugar que há abundância. Em quarto lugar, visitar tem o sentido de inspecionar, supervisionar. A ideia é analisar para colocar ordem no caos. Isso aqui foi o doutor de hebraico que mandou para mim, só anotei, tá? Entenda, Deus intervém no tempo que Ele determinou para intervir. Ontem à noite, eu falei de forma bem superficial a questão do tempo. José vai ao governador do Egito com 30 anos, morre com 5 e 10 e governa por 30 anos. Agora faça os cálculos comigo, por favor. Ele faleceu com 110 anos. Estima-se que é uma lacuna de 30 anos para que a dinastia dos Ixos chegue ao fim do Egito. E há um espaço, segundo alguns comentaristas, de 30 anos entre Gênesis 50 e Êxodo 1. Nesse espaço de 30 anos, cai a dinastia dos Ixos, que era o povo que tinha abraçado José, conheciam José, lembravam de José, e assumiu uma outra dinastia, a famosa dinastia dos Ramsés. Essa dinastia dos Ramsés são a dinastia que não conhece José, que não é favorável a Israel, que não é favorável ao povo de Deus. E agora o povo começa a se multiplicar no Egito. Como o povo começa a se multiplicar e a se fortalecer, ele deixa de ser uma agradável visita e passa a se tornar uma potencial ameaça. Como o povo se torna uma ameaça, qual é a ideia que o novo governo tem para controlar o crescimento do povo? Vamos controlar os números dos nascimentos. Esse povo está fazendo muito mais que não tem trabalho para eles. Então vamos colocar eles para trabalhar. Mas, irmão, foi um tiro no pé. Por quê? Porque aí é que as israelitas geravam filhos e filhas. Por quê? Porque tem a bênção de Deus sobre aquele povo. É Deus que faz crescer, é Deus que faz multiplicar. E por causa disso, o povo prevalece. Num espaço de 400 anos, 4 gerações, 400 anos, o povo fica no Egito. E entenda, irmão, o texto não nos dá assim uma certa segurança para a gente marcar, cravar quanto tempo o povo passou orando. Mas imaginemos, vamos fazer uma coisa bem de bom senso. Imaginemos que depois de um século de opressão o povo começou a orar. Então nós temos aí 3 séculos de oração, 3 séculos de clamor, 3 séculos de gemido, 3 séculos de sofrimento. Você há de convir comigo que é tempo suficiente para um israelita perder a esperança e dizer assim: Deus não está fazendo nossa vida. Sim ou não? Eu estou falando de 3 séculos. Se eles levaram um século para começar a orar, mas se eles não levaram,
fala de 400 horas. Não é assim que está no texto? 400 de opressão. Agora, as 75 almas que entraram no Egito, estima-se que são mais de 2 milhões de pessoas que estão debaixo de opressão. Eles são a massa de trabalhadores escravos do Egito. Eles são agora uma ferramenta de trabalho. Eles são agora a base da sustentação da economia egípcia. Eles são agora a força da mão de obra escrava. Mas quando chega o tempo, aleluia, e somente quando chega o tempo, é que Deus levanta o homem para o tempo. Porque Deus não levanta o tempo para o homem, Deus levanta o homem para o tempo. Aí Deus vai, dentre os filhos, os descendentes de Levi, uma mulher, por nome de Joquebede, vai contrair matrimônio com Arão, e diante de um edito que é impossível gerar filhos homens, ou caso eles nascessem deveriam morrer, nasce um menino bonito, mansado. O texto diz que ele era formoso, porque ele era formoso, a sua mãe o esconde. Quando não é mais possível escondê-lo, a menina deixada junto aos juncos do rio, a princesa o adota, aleluia, e o faraó que mandou matar os israelitas agora vai nutrir, educar e alimentar o futuro libertador de Israel. Vai pagar a melhor faculdade, os melhores professores e ainda vai pagar salário e maternidade para mim, só para demonstrar que ele é Deus. É Faraó pensando que está no controle e Deus colocando literalmente debaixo do bigode dele, irmão, o futuro libertador de Israel. Alguém trabalha para Moisés, seu príncipe do Egito, mas ele vai ser o libertador dos filhos de Israel do Egito. Eita, que Deus maravilhoso esse! Você consegue ver um certo senso de humor na forma como Deus vai trabalhar? Faraó diz: o menino não vai viver. Aí Deus diz: vai viver, e quem vai cuidar dele para mim é você. Quem vai nutrir é você. Quem vai formar, ele vai receber toda a ciência dos egípcios. Ele vai receber tudo do Egito e depois eu vou tirar ele para ensinar ele no deserto. Porque eu só uso o que passar na faculdade no deserto. Olha como glória de ninguém quer ir para a faculdade no deserto. Mas ninguém será profundamente usado quando você passar uma temporada lá e ser aprovado. E dessa faculdade do deserto ninguém escapa. Até Jesus passou por ela. Crente que não quer ir para o deserto, irmão, ele nunca vai ser usado por Deus. Nunca. Eu estou sendo categórico, taxativo aqui. Só usa depois de passar pela faculdade do deserto. 40 anos no deserto é tempo suficiente para ele julgar-se pesado de língua. Detalhe, julgar-se. Mas Deus o atrai, Deus chama a atenção de uma sarça que queima e não se consome. Ele está traindo, ele se aproxima e Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Para te aproximar de mim não é de qualquer forma não, tá? Tira. Ô Moisés, eu tenho visto a opressão que os teus filhos estão sofrendo e eu desci a fim de livrá-los. Senhores, irmãos, vocês conseguem conceber a profundidade dessa expressão de Deus dizer assim: eu desci. Irmão, ele é o monarca, ele é rei, ele é soberano, ele tem à sua disposição os maiores poderes do universo, irmão. Ele tem arcanjos, ele tem seres poderosíssimos. Um só resolveria. Ele não, eu desci. Alguém argumenta: não, isso é um hebraísmo, isso é um idiomatismo, é uma força de expressão, não. Ele desceu, aleluia, desci, aleluia. Eu estou pretendendo me controlar aqui, para não acabar com o resto da voz. Eu desci,
É como se Deus dissesse assim: vocês vão sair, não vão sair sozinhos, eu estou no vosso meio. Pelejarei por vocês. Diante do mar, você conhece a história, o mar é um empecilho, né? Mas não é um empecilho para o Deus que desceu para levar. Pois é assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis, porque a esses egípcios que agora vedes, nunca mais os verei. Queridos, quando Deus visita, Ele visita para resgatar, libertar, como falamos laconicamente ontem, o quebrador de julgos vem, quebra o jugo, intervém, e fazendo um procedimento de redenção, Ele liberta os filhos de Israel, Ele os marca, Ele os preserva com a marca do sangue, Ele resgata a sua identidade. Quando Ele visita os filhos de Israel, Deus os leva a uma nova dimensão de comunhão e de intimidade com Ele mesmo. Meus irmãos, essa expressão visitar, ela é muito forte, e ela também indica não apenas um aspecto positivo, animador, ela também serve como um aviso. Abra Êxodo 32, 34. Êxodo 32, 34. Quem pode ler? Êxodo 32, 34. Pode ler. Obrigado, irmão. Observe, Deus estabelece um dia para visitar a iniquidade. E observe, irmãos, que nós estamos tratando aqui do povo de Deus. O ser humano, ele tem a tendência de se tornar leniente, conivente e até complacente com o pecado. Nós tentamos minimizá-lo. Deus trata o pecado com uma forma, com uma seriedade inquestionável. O Senhor de Israel havia um pecado contra o Senhor, fazendo ídolos e se prostituindo com falsas divindades. Moisés intercede porque Deus diz que ele dizimar o povo. Mesmo diante da intercessão de Moisés, Deus fala para ele: olha, leva o povo, meu anjo vai contigo, agora fica certo, que no tempo da minha visitação eu vou visitar o pecado deles. Êxodo 34, 7. Esse aqui, irmãos, é um texto muito conhecido de todos nós. Êxodo 34. Eu quero que os irmãos entendam que essa expressão visitar é uma exclusividade do Pentateuco. Êxodo 34, versículo 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Por gentileza, Números 14, 18. Números 14, 18. O Senhor é longânimo, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Observe que o texto informa sobre essa característica do caráter de Deus. Ele é longânimo, ele é grande em beneficência,
Ele perdoa a iniquidade e a transgressão. O culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Preste atenção, não é porque Deus é bom, não é porque Deus é misericordioso, que Deus não visita a iniquidade da justa retribuição. Lembram-se de Davi, quando adultera, a retribuição do seu adultério deveria ser a morte por apedrejamento, de acordo com a lei. Mas ele se arrepende, Deus o perdoa. Agora eu te pergunto, o fato de Deus perdoar Davi fez dele impune das consequências do seu pecado? Não, senhora, não, senhor. Deus visitou. Davi, tu não vai morrer, mas por causa do que tu fizeste, a espada jamais se afastará da tua casa, e o que tu fizeste aos ocultos vai ser feito nos telhados. Observe, o perdão não inocenta a ponto de anular a culpa e a visitação da iniquidade. Eu estou falando para uma igreja que ama o Senhor, para uma igreja que está procurando diariamente fugir do pecado. E nós temos que fugir sim do pecado, irmão, porque o pecado é algo sério. Deus não tem um culpado por inocente. Nós estamos em uma época maravilhosa do privilégio, chamada graça. Os nossos pecados são resolvidos através do sangue de Jesus. Se nós confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia, perdão e restauração. Entretanto, isso não significa que nós não devemos levar a sério o assédio do pecado. Há um texto que me impacta muito profundamente, é quando Deus fala com Caim. Quando Caim está enfurecido, porque Deus preferiu o sacrifício de Abel e Abel ao dele, ele disse: por que descaiu o teu semblante? O pecado jaz à porta, e está na tua mão dominares e resistires a ele. Meus irmãos, todos nós somos tentados, desde estes jovens solteiros até nós que temos décadas de casamento, todos nós somos tentados. O pecado nos assedia. Compete a nós dominá-lo, refreá-lo, correr para os pés de Jesus e não brincar com o pecado. Por quê? Porque o pecado é algo sério. Se ele não for tratado, se ele não for confrontado, se ele não for, irmão, extirpado, ele destruirá a nossa comunhão com Deus. E nós não queremos isso. Nós queremos que ele nos visite para nos avivar. Nós queremos que ele nos visite para abençoar a nossa vida. Nós queremos que ele nos visite, meus irmãos, para abençoar e derramar sobre nós as suas copiosas bênçãos. Mas para tanto, nós precisamos estar atentos, alertas, a não permitir que o pecado entre em nossas fileiras e retire de nós a nossa característica de sermos um povo santo, zeloso, separado para as boas obras. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Irmãos, houve uma época em que os filhos de Israel clamaram por uma visitação de Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo número 80 e localize o versículo 14. Salmo número 80, versículo 14. Estamos falando sobre visitação e estamos aqui mencionando uma geração que pede para que Deus a visite, pede para que Deus venha. Bendito seja Deus. Salmo número 80, versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha, a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra,
sobre o Filho do Homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após de ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome, sobre todo nome, o nome de Jesus. Por gentileza, vá para Jeremias, capítulo 29. Deus promete visitar o povo que estava no cativeiro da Babilônia. Agora não é mais o Egito, agora o instrumento de punição, o instrumento de aperfeiçoamento é a Babilônia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Jeremias 29:10. Jeremias 29:10. Todo este capítulo é muito rico, muito profundo, e muitos de nós nos citamos o verso número 11, ele é muito poderoso, mas o 10 ele é extraordinário, porque assim diz o Senhor, certamente, olha certamente o que diz hoje. Parece que Deus gosta de usar essa expressão, amados, para não deixar dúvida. Ele vai fazer. Fica tranquilo, glória. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, olha a expressão que Deus usa: vos visitarei, oh glória, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Vos visitarei, cumprirei e trarei, oh glória, porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Bendito seja o Senhor. No tempo da visitação de Deus haverá restauração, haverá retorno, haverá volta, porque quando Deus nos visita, Ele nos visita para cumprir a boa palavra que disse sobre nós. E o que nós faremos enquanto Ele não nos visitar? Nós clamaremos, nós oraremos, nós nos humilharemos, nós buscaremos o Senhor, nós lançaremos diante do Senhor, aleluia, a nossa angústia, a nossa dor. Meu irmão, não há visitação de Deus e aqui no céu sem um longo e comprometido período de oração e de música. Eu sei que falar sobre oração está em voz. Quando a gente fala de oração, ninguém dá glória, ninguém se anima. Opa, vamos orar. Vamos ser sinceros, irmão, nossa carne não gosta de orar. Mas Deus estabeleceu a oração como o único recurso disponível para nós falarmos com Ele e buscarmos o seu favor. Meus irmãos, de tantas coisas que o nosso aniversário não quer que façamos, acredito eu que aquele mais quer nos afastar é da prática da oração, é da disciplina da oração. Um crente que ora no frente de água, um crente que ora tem resposta, um crente que ora tem poder, um crente que ora tem discernimento, um crente que ora vê Deus agindo em seu favor. É por isso que o
diabo está tentando, lutando com todas as suas forças, esvaziar as reuniões de oração da igreja. E pior, eu não estou falando só das reuniões de oração, ele está querendo retirar de nós a prática devocional da oração. Amados irmãos, não haverá visitação sem busca, não haverá visitação sem rosto no pó, não haverá visitação sem joelhos na terra, não haverá visitação sem corações rasgados, não haverá visitação sem súplica, sem lágrima, sem quebrantamento, não haverá. Para que a opressão espiritual que os israelitas viviam no Egito fosse quebrada, foram 4 séculos de oração, para que os filhos de Israel saíssem do cativeiro babilônico, embora houvesse a promessa. Deixa eu ler só mais um texto com vocês. Embora houvesse a promessa, vá para Daniel, livro do profeta Daniel. Eu quero dar uma dica para vocês. Assim, é quase uma sugestão. Jovens, estudem oração no livro de Daniel. O livro de Daniel é algo que eu chamo de uma mini ou micro teologia bíblica da oração. Eu vejo muita gente falando sobre batalha espiritual. Daniel, para mim, é um manual de batalha espiritual. Tem coisas aqui tão profundas que, se a gente for falar, nem todo mundo está preparado para receber. Mas eu vou te dar uma dica. Comece estudando Daniel capítulo 9. Claro que nós não vamos aqui nos estender, analisar todo ele, mas ele é muito profundo. Mas eu vou me deter nos primeiros versículos e eu observo esta referência para não me alongar, para não atrapalhar o horário do almoço dos irmãos, para não ser enfadonho, tendo visto que onde a gente passou muito do horário. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi construído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que livros? As profecias de Jeremias. Daniel não era só um guerreiro de juízes, ele era um profundo estudioso das profecias bíblicas. Ah, como eu aprendo com Daniel. O único que era responsável por 120 províncias tirava tempo para estudar as escrituras. E nós temos um punhado de tarefas e achamos que temos direito de dizer para mim que não tenho tempo para estudar. Daniel governava um império e estudava. Meu Deus, aleluia. Mas deixa eu falar, entende? Eu entendi pelos livros, por número dos anos, de que falou o Senhor, o profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Observe, ele entende. O problema não é ler, a questão é entender. Muita gente que lê, mas pouca gente entende. O objetivo é que nós leiamos e que nós entendamos. Ele leu e entendeu que o processo de disciplina dos israelitas na Babilônia estava limitado a 70 anos. Quando ele entende isso, ele vai agir. Ele não tem poder para libertar o povo, mas ele tem um joelho para dobrar. Ele tem uma alma para rasgar. Então o que ele vai fazer? E eu dirigi o meu rosto. Isso é muito forte. Ao Senhor Deus, para o buscar, ô glória, com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei a Deus, e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, e guarda o conselho da misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Olha a confissão de pecado que ele faz. Pecamos e cometemos iniquidade, nós sabemos impiamente, somos rebeldes,
apartando os teus mandamentos, os teus juízos. Não demos aos ouvidos aos teus servos e profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele vai exaltar aqui a excelência de Deus. Versículo 7: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, de todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os lançaste por causa da sua prevaricação, como prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para dar as suas leis que nos deu pela mão dos seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu. Irmão, ele faz todo este processo. A oração é longa. Nós não vamos aqui, não temos tempo para mergulhar todos esses detalhes. No versículo 17 diz assim: agora, Senhor, agora pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos, olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as súplicas perante a tua face fiada em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando ele ainda orando, veio a resposta. Gabriel, o enviado de Deus, ele toca nele. Aleluia. Isso é coisa para um outro dia, mas irmão, tem que ter oração antes da visitação de Deus. Eu sei que esta igreja passou um mês de oração. Os varões tinham oração às 11 horas da noite. Houveram jejuns coletivos. Irmão, aí eu te pergunto: se nós estamos fazendo a nossa parte, Deus nos visitará? Amém? Se nós estamos orando, Deus nos visitará. A palavra do Senhor exposta essa manhã te trouxe mais confirmação ainda de que é certo que Ele visitará. E que quando Ele visitar, coisas extraordinárias acontecerão. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que a multidão glorificou a Deus e entendeu que Deus estava visitando o seu povo. Quando Deus visita o seu povo, coisas extraordinárias acontecem. Eu não sei você, irmão, eu creio que há o extraordinário de Deus para esta igreja. Esta igreja vai experimentar o extraordinário. A palavra é autoexplicativa, é além do ordinário, além do comum, além do corriqueiro, além do cotidiano, é extraordinário. Eu creio nisso pela palavra do Senhor. Aleluia! Você recebe essa palavra, você crê nela, glória a Deus. Domingo de manhã, 11h10 da manhã, perdão, vocês aqui ouvindo a palavra do Senhor. Entendam e compreendam que o simples fato de vocês estarem aqui, uma manhã de domingo, priorizando a palavra do Senhor, isso já é privilégio extraordinário da parte de Deus. Isso já demonstra a sua saúde espiritual. O que é prioridade para você? A palavra do Senhor e a sua bendita revelação. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Esta manhã meditamos um pouco mais sobre esta profunda verdade da Escritura, que é quando tu decides visitar o teu povo. Cremos na tua palavra, estamos na dispensação do Senhor e esperando a tua visitação. Senhor, mais do que emoções, mais do que lágrimas, mais do que um momento de efusão,
Nós queremos uma visitação sobrenatural sobre a nossa vida, uma visitação extraordinária sobre esta igreja. Pai, que o teu povo viva, que o teu povo experimente um tempo de profundidade e abundância espiritual. Deus amado, que haja profundidade nos dons, que haja profundidade na comunhão e no entendimento. Senhor, como tu fizeste com Daniel, faz com o teu povo, dá entendimento da tua palavra e leva o teu povo a orar, leva o teu povo a clamar, até que o Senhor venha, até que o Senhor haja, até que o Senhor intervenha, até que o avivamento nos visite. Nós não queremos ser apenas religiosos, nós queremos intimidade, nós queremos profundidade, nós queremos que o teu vento sopre sobre nós, derrama sobre nós o teu Espírito, nos aviva, nos anima, nos fortalece, nos capacita. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.